Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Fábio e esse é o canal Ufologia Sem Mistério, Segredos do Universo. Bom, a gente vai abordar um assunto hoje, nesse vídeo, que é sobre os 3 maiores casos de ufologia que ocorreu no Brasil. A gente vai rever aí alguns detalhes que às vezes passou batido ou relembrar realmente para não deixar cair em esquecimento mesmo. Em 1977 ocorreu a Operação Prato, tá? E no decorrer do vídeo a gente vai falar sobre os detalhes. Eu acho que muita gente deve ter ouvido falar. Quem gosta de ufologia está por dentro. Depois, em 1986, tá? Precisamente dia 19 de maio de 1986, houve um caso que deixou todo mundo de queixo caído, porque a TV, toda a TV do país deu a notícia. 3 ou 2 dias depois do ocorrido, o ex-ministro das Forças Armadas no Brasil convocou uma coletiva de imprensa assumindo o fato ocorrido, que foi a noite oficial dos OVNIs. Acho que por volta de 21 OVNIs foram avistados e a aeronáutica perseguiu. Então, muito maluco o negócio. Nós vamos ver detalhes também. Depois, 1996, 20 de janeiro de 1996, o caso Varginha. Vocês devem estar falando agora, puxa, caso Varginha de novo, a gente já está saturado disso. Mas tem alguns detalhes que eu gostaria de ver com vocês, de falar com vocês sobre ele. E eu também, na época do ocorrido, ouvi um monte de coisas que eu vou relatar aqui no vídeo também, coisas interessantes também, conversas de bastidores de dentro da Unicamp, etc. E no final desse caso, eu vou mostrar a semelhança do caso Varginha com o caso Roswell, tá? Que aconteceu em 1947 no Novo México, nos Estados Unidos, né? Também, quem gosta de ufologia já ouviu falar, mas tem muita semelhança o caso e é muito interessante, tá? E se você gosta do assunto ufologia, se você ama, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber notificações e no final do vídeo, se você gostar, deixa seu like aí pra gente, tá? Isso é muito importante pra gente, porque com isso a gente produz mais conteúdos e isso faz com que chegue até muito mais pessoas também, mais pessoas fiquem por dentro, tá legal? Então vamos lá. Bom, vamos começar o nosso assunto. Vamos lá, 1977. Né? 1977, inúmeras pessoas relataram e afirmaram, né, lá na região de Colares, a cidade de Colares, que é no interior do Pará, tá? Eles afirmaram que estavam vendo objetos luminosos no céu, né? E que os mesmos teriam deixado algumas pessoas com queimaduras, certo? E outros problemas de saúde também. Moradores acreditavam assim que o objeto que ele sugava o sangue do ser humano. E até por eles foi dado o nome de chupa-chupa, né, na época. O fato ficou conhecido mundialmente, cara, depois de ser retratado em um episódio da série de documentários, aliás, tá, no History Channel. Tá? Tem um relato de um piloto comercial também, que é de nome Ubiratã
Pino Farias, tá? Ele relata num programa de TV também, né, isso todo mundo ficou interessado, que ele teve a oportunidade de filmar os objetos pairantes, tá? E deles saindo luzes, né? Luzes menores, né? Na verdade. E o que hoje acho que se dá o nome de sonda, né? Que a gente fala, né? São as sondas que saem em uma luz maior e tal. E também um relato importante que, assim, na época, até ele relata, eu não posso mostrar o vídeo todo porque eu acho até antiético, né? Essa reportagem foi dada à revista UFO e tal, né? Que é uma grande referência de ufologia, não só no Brasil, no mundo todo, né? Acho que é uma das revistas mais sérias que a gente tem aqui. Isso é muito legal, né? E tem o coronel William G. Holanda, né, da aeronáutica, que ele, na época capitão, né, ele que liderou que coordenou toda a operação, né, que ocorreu lá. E ele deu uma entrevista meses antes de morrer. Só que lá em 70, no final da década de 70, né, quando aconteceu a Operação Prato, ele chegou a relatar isso, mas ele proibiu, né, que se fosse divulgado qualquer coisa, né? E 2 décadas depois, na verdade, ele procurou, né, a revista de novo e tal, e resolveu falar, né? E ele diz, né, que foram a pesquisa, né, tudo da operação foi escondido realmente, né? As Forças Armadas, elas não divulgam assim, né? Quem sabe um dia a gente consegue, né? E bom, fato é, não nos cabe aqui fazer julgamento, então a gente não precisa também dizer qual foi a causa mortis, né, do coronel Irangê, mas provavelmente, talvez, ele tenha decidido dar essa entrevista e trazer a público as informações sobre o caso, né, sobre a operação, para não levar junto com ele e deixar aqui para nós o conhecimento sobre os fatos. Então vamos ver aí um trecho da entrevista que o coronel deu à revista UFO. E como é que surgiu a ideia da Operação Prato? Foi uma ideia sua, foi uma ideia do comandante, foi uma coisa do governo? Eu não estava em Belém nessa época, tá? 77. Eu estava servindo em Belém, mas estava fazendo um curso em Brasília. Quando eu retornei do curso, me apresentei ao meu chefe da segunda sessão e ele me perguntou se eu acreditava em disco voador. Eu não sabia nem que estava ocorrendo essa operação. E esse chefe era o Coronel Camilo Ferraz de Barros. Ele perguntou se você acredita em disco voador? Eu acredito. Aí ele disse, então agora você está encarregado desse caso. Aí me deu a pasta com o início da operação para que eu tomasse conta do assunto e ficasse encarregado do caso. De onde veio a ideia da operação chamar-se Prato? De quem veio essa ideia? Essa ideia, eu dei esse nome porque o Brasil é único no mundo, única nação no mundo que chama disco voador de disco voador. Uhum. O francês chama de soucoupe volante. Soucoupe é pires. Uhum. Soucoupe, pires voador. O português chama de prato voador. O espanhol chama de platilho volante. Tá? O inglês chama de flying saucer. É o pires. Eu sabia até como é que o russo chama também, mas não é disco voador. Não é. Tá? Então tudo é relativo a pires. Uhum. Tá? Como a gente nomeia algumas operações, é uma espécie de código, e esse não podia ficar muito afastado da finalidade real da operação, não se poderia chamar operação disco voador. Também não queria chamar de pires voador. E ficou mais um primo parecido dele, o Prato. O prefeito de Colares, da Vigia, mandou um documento, um ofício, o comandante do primeiro comar, porque essa coisa estava incomodando muito os pescadores. É uma guilda de pescadores aquilo ali. E estava incomodando muitos pescadores. Eles não conseguiam mais exercer a atividade, não conseguiam pescar. Porque eram sobrevoados, voavam em torno das embarcações.
Às vezes alguns até mergulhavam do lado da embarcação, tá? Então, passavam a noite, acendiam fogueiras e soltavam muitos fogos. Os fogos de São João. Para afugentar os insetos. Quando o navio sobrevoou isso. Então a população apavorada, ele pediu, como era coisa do ar, ele se dirigiu ao comando do primeiro comar, pedindo providências. E bom, vamos lá então para 1986, a Noite dos OVNIs. Esse foi um caso que eu fiquei assim totalmente impressionado quando vi na TV, né, a notícia e tal. O fato ocorreu na noite do dia 19 de maio e se estendeu até a madrugada do dia 20. Né? Cerca de 20 OVNIs, 21 OVNIs, eles foram detectados pelos radares do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, o SINDACTA-1, né, com sede em Brasília lá. E os primeiros relatos, né, dos avistamentos começaram às 18h30, né, da tarde, né, e começou os avistamentos, né, eles começaram em São José dos Campos, né, e toda vez que se detecta algum objeto não identificado, né, ocorre o processo de verificar se alguma aeronave voando sem plano de voo aprovado, esse tipo de coisa, né. E como não se detectou, né, na época, não foi constatado que se tratavam de aeronaves, né, a Força Aérea ela tomou conhecimento e aí então 5 caças, tá, eles foram tentar uma interceptação e sem sucesso. Os pilotos, né, relatavam que visualizavam, né, as luzes, né, que as luzes estavam assim no seu visual, porém eles não conseguiam, né, fazer a aproximação, porque eles se deslocavam uma velocidade muito maior do que o dos caças. Então eles não tinham como fazer essa aproximação. Toda vez que eles estavam chegando perto, o objeto se deslocava numa velocidade fora do normal, né, do que a gente conhece aqui, né. E aí, no dia 23 de maio, né, de 86, o então ministro da Aeronáutica, né, o tenente brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, juntamente com os pilotos dos caças, né, que tentaram fazer a interceptação, numa coletiva de imprensa, né, ele confirmou o fato ocorrido, né, e aí então o evento ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs, né. E eu vou mostrar alguns trechos também aí de entrevistas, né, que foram feitas na época. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados. Nosso objetivo justamente era esse, se aproximar e identificar. Nós não conseguimos nem nos aproximar, muito menos identificar. Tem alguma coisa aqui no setor noreste de São José? Um farolzinho por lá? Eu estou olhando bem, o bicho está parado. Nem sobe, nem desce, nem vai para a esquerda nem para a direita. Está paradinho lá. Estou olhando, não é estrela não. É um farol. A olho nu parecia um avião. Quando coloquei no binóculo para observar, é que eu vi que ele era extremamente cintilante, multicolorido. Tinha vermelho, azul, branco, lilás, um monte de cores, com uma certa predominância do laranja, mas ele era muito bonito. Eu expliquei a ele onde estava o objeto, pedi a ele que se ele tivesse avistamento, ele me informasse. Tem uma vez com ele à vista? Aqui, a ponta vista. Bem visível, poderia descrevê-lo? É uma estrela grande. Estrela grande e bem vermelha. Entendido, grande e bem vermelha. Controle em São Paulo será alertado. Positivo. Ele está perseguindo o troço. Está perseguindo?
próximo de São Paulo, já da região do radar, esse objeto simplesmente desapareceu do radar. O Xingu também perdeu contato visual com ele. Estou vendo 3 agora. São 3 luzes. Mas parecem estrelas. Mas o radar não pega estrelas. O que é isso? Você observa alguma mudança de cor, alguma coisa? Pois é. Tem movimento, né? Tem. Rapaz, eu não sei. Pra mim, olha, aqui tá parecendo uma estrela. Mas só que muda de cor bonita, rapaz. Tá vermelho, amarelo, branco. Tá dando um monte de coisa. Pô, tão barato isso aqui. Deve ter uns cacos por aqui já pelas contas que eu tô fazendo aqui. Ainda bem que vocês estão vendo também, senão eu ia pensar que eu tô ficando doido. Porra, rapaz, tô arrepiado, meu irmão. Só 2 pontos brancos afastados mais baixos. Estão entrando no alinhamento da pista, além da cidade. Tem 2 altos aqui no alinhamento da pista e tem mais uns 2 ou 3 embaixo, do outro baixo agora. Continuam se movimentando. Coisa linda, meu irmão. Pô, tá ficando bom esse negócio, viu? Tá ficando bom, né? Se aumentava o brilho do balizamento das luzes do balizamento, aliás, eles se afastavam. E se eu diminuía a intensidade das luzes do balizamento, eles se aproximavam. Pareciam responder de modo inteligente aos sinais que eu fazia com as luzes da pista de pouso e decolagem. Fala, Brasília. Brasília? Boa noite, bem-vindo ao Festival dos Discos Voadores. É uma loucura isso aqui, cara. Pô, os que eu pude ver mudavam de cor o tempo todo. Vermelho, amarelo, azul, lilás, aquele festival de cores. As ocorrências terminaram já perto do nascer do dia, lá pelas 4 e pouco, 5 horas da manhã. Os últimos objetos foram vistos. Como é que tá a situação aí? Pô, rapaz, isso aqui foi um festival. E agora, como é que tá? Agora eu não cheguei a ver mais não. Não. Você não informa nada. Positivo. Mas você não sabe nada. Positivo. Eu tenho contato. Foi em contato. Prossiga nesse contato, caçador. 7. Caçador passou na roda. 7. Prossiga nesse contato. Foi, tem judice agora. 7. Aumentando a distância, confirma. Afirmativo. Distância está aumentando de novo aqui. 7. Aumentando rápido, né? Comportamento muito estranho, ok? Essa aceleração, o radar de Brasília chegou a pegar na época de defesa aérea, deu aproximadamente Mach 15. Isso aí daria em torno de 15 mil km por hora. Muito interessante tudo isso, né? E vamos lá para 1996, caso Varginha. Eu vi tudo de novo e tal. Dia 20 de janeiro de 96, 3 garotas afirmam ter visto num terreno por onde passavam, né, uma criatura estranha, tá? Elas relataram, né, na época que ele tinha os olhos vermelhos, cabeça grande e a pele marrom escura. Tá? E na mesma época, todas as cidades próximas ali de Varginha relatavam também avistamento de OVNIs, né? E a movimentação do exército chamou a atenção, né, depois de tudo isso aí. E testemunhas, né, relatam também que no dia da provável captura, né, das criaturas, né, o exército levou até um hospital da cidade onde ninguém entrava e nem saía, certo? Então tudo isso é muito estranho,
ali tem algo a se esconder, né? E a família de duas das meninas, né, que viram a criatura, né, foi procurada na época por desconhecidos, né, e foi oferecido dinheiro, né. Até a conversa, se eu não me engano, se não me falha a memória, foi com a mãe das meninas, né, e foi oferecido dinheiro e tal para que mudassem a versão que tinham contado, que tinham visto uma criatura estranha e tal, para que dissessem, na verdade, que o que elas tinham visto era o tal de Mudinho, né? Era um homem com problemas mentais da cidade lá, mas a mãe não aceitou, tá? E eu me lembro assim bem na época tudo, e até tinham acontecido alguns fatos aí que um dia eu vou contar aqui para vocês, algumas coisas pessoais. E eu tinha alguns projetos em Campinas, né? E projetos com música e tal, e outras coisas. E o pessoal, alguns amigos, eles estudavam na Unicamp tudo. E assim, às vezes eu ia até a Unicamp, um monte de coisa. E a conversa dos corredores, né, o que se falavam lá, e onde se fala muito é porque alguma coisa tem, né? E eles chegaram até me mostrando o prédio, porque o pessoal lá dentro falava que as criaturas tinham sido levadas, né, num prédio, no subsolo, e diz que estavam lá. E houve realmente uma movimentação do exército e tal, na Unicamp, e isso é incomum, né? Não é algo que acontece todo dia, né? Realmente alguma coisa aconteceu. E existem semelhanças com o caso Roswell, de 1947, lá nos Estados Unidos, né, no Novo México. Tá? Criaturas foram capturadas, como no caso Roswell, né? Existe um documentário aí que, se vocês procurarem para ver, vocês vão ter, assim, quem não conhece a história, né, ou não se lembra, né, porque às vezes, né, a gente esquece. Mas tem um documentário que fala sobre isso, e criaturas foram capturadas, como no caso Varginha também, embora se negue, né, até hoje, tá? E tem um depoimento também, se você procurar você vai achar, do Carlos Souza, tá? Ele, um piloto de ultraleve, ele conta que ele estava indo para uma cidade próxima de Varginha para fazer voos, né, de ultraleve. E na pista ele viu de onde talvez tenha surgido as criaturas, né? E ele viu um objeto caindo, tá? Numa mata. E ele observou aquilo, mas ele nunca imaginou que fosse algo de outro mundo, né? Segundo ele mesmo fala nessa entrevista. E ele diz que a primeira coisa que ele pensou foi que fosse um avião caindo. E quando aquilo caiu na mata, ele voltou para trás, ele estava na pista, ele voltou para trás e pegou uma estrada de terra, indo em direção onde o objeto tinha caído. E essa estrada de terra acabou, não tinha acesso mais com o carro, e foi quando ele desceu do carro. E lá ele encontrou vários pedaços daquilo que tinha caído. E ele chegou a pegar na mão. Ele conta, ele relata isso. O que acontece é que essa parte do objeto, ele diz que tinha muito, né, disso espalhado ali na mata. Ele relata que esse pedaço do objeto que ele pegou era um prateado muito luminoso e tal, é como se fosse uma lâmina de papel alumínio, muito fino, né? Porém ele tentou dobrar aquilo e ele voltou à sua forma original. Então ele amassava e aquilo voltava. Então o que dizem, né, que o objeto tinha memória,
Depois ele voltava à sua forma original. E logo depois ele não tinha mais como chegar de carro até onde tinha caído o objeto, ele estava tentando adentrar a mata, foi quando chegou o exército, logo em seguida. Então, provavelmente o exército já estava observando aquilo, né? E quando caiu, o exército chegou lá rapidamente. O exército cercou, ele viu o exército cercando toda a área e foi tomado da mão dele aquele pedaço de objeto, né? E aí então o pessoal do exército mandou ele embora dali, tá? E ainda assim ele achando que era um avião, que tinha caído alguma coisa e que tinha gente precisando de ajuda, né? Ele foi embora e quando ele parou num posto de combustível, algumas pessoas abordaram ele e o ameaçaram, né? Ele conta todo esse relato aí, se vocês procurarem por Carlos Souza, Carlos Varginha e tal, vocês vão ver que é muito interessante o que ele conta. E no caso Roswell, também, na época, além da captura das criaturas, também o fazendeiro, né, o dono da fazenda onde caiu o objeto, ele também tinha em mãos a mesma peça, né, o mesmo pedaço, né, da nave ou do objeto que caiu. E também era um objeto que tinha memória. Eles amassavam e enquanto na sua mão ele estava amassado, quando colocava no chão, né, o objeto voltava à sua forma original, sem nenhum amassado. Isso foi pesquisado, né, por cientistas e tal, e nenhum deles conhecia a provável causa ou, sei lá, os elementos, né, que faziam com que aquilo voltasse à sua forma original. E ficou um mistério. Então, se lá de 47 até 1996 não mudou nada de tecnologia, lá do pessoal lá de fora, pô, por que não avançaram na sua tecnologia, né? E ainda assim é muito maior do que a nossa, né? A tendência dele seria ele ficar no chão, não, ele vinha caindo lentamente, tá, como se fosse um ângulo de 30 graus, descendo lentamente, como se estivesse perdendo força, tá, e perdendo altitude. Só que ele planava, ia perdendo lentamente altitude e ia caminhando, como se estivesse procurando algum local para poder baixar, algum local para poder assentar, chegar ao solo, porque se via que ele estava com graves problemas de altitude, porque saía muita fumaça branca do lado dele, não era uma fumaça branca, como se fosse uma boia d'água, tá? As boias compridas, parecia uma boia d'água, as antigas compridas, rasgada, saindo fumaça branca, como se fosse alguma coisa pegando fogo, era uma fumaça esquisita, saindo lateralmente, pela lateral saía, não pela lateral. E o barulho estava cada vez aumentando mais, o barulho como se fosse alguma máquina de lavar roupa, xoxa, uma coisa que estava lutando para se manter no alto. Até aqui foi o que eu vi lá, chegamos lá, eu fui barrado por esse pessoal militar, né, que era um rapaz negro, alto, bem fortão. Ele falou para mim que não podia, eu voltei. Estava fardado, Carlos? Ele estava fardado, ele estava com uma calça cinza escura, uma blusa marrom meia clara e um capzinho. Se vê que não é cap, porque normalmente soldado, quando é soldado, ele usa aqueles boné, ele tinha um cap. Tá? E ele me parou e já estava a voz ao fundo dele, nas costas dele, gritando, manda embora, manda embora, manda embora. E foi quando que eu achei que eu cheguei no local, eu vi um pedaço desse objeto, tá, dessa aeronave, que eu dobrei ela, isso que me chamou a atenção, conforme eu amassei, aí eu soltei, conforme eu soltei ela voltou ao formato original dela. Isso me chamou muito a atenção. E eles me tomaram isso da mão, literalmente, bateram na minha mão, falaram pra mim, dá isso aqui e vai embora, some daqui. Foi, pô, mas caiu eu até aquele momento vi saber que era um objeto, estava um objeto voador, mas eu achava que era um avião, alguma coisa assim. Eu estranhei muito no local ter 2 caminhões Mercedes do Exército, um monte de soldados, aproximadamente uns 30 a 40 pessoas vasculhando o mato, como se fosse
procurando alguma, fazer uma varredura. E fora isso, o pessoal estava pegando pedaços. Você via que de cima dos caminhões tinha vários pedaços desse material que eu peguei na mão e amassei, ele voltou ao normal. Quais veículos a mais tinham lá, além dos 2 caminhões? Tinha um helicóptero do Exército, bem grande. O helicóptero não era esse helicóptero pequeno, esse helicóptero bem grande que carrega piris, coisa. E uma coisa que me chamou muita atenção também foi um cheiro de amônia que estava tendo, porque tinha uma ambulância lá. Pela ambulância eu achei, até na hora que eu vi a ambulância, falei, pô, houve uma queda de um avião. Ambulância branca? É uma ambulância, não, ambulância manchada de cores do Exército. Aquela tipo camuflada, que tinha uma cruz bem no meio, se via que era uma ambulância. E um cheiro de amônia desgraçado, ninguém aguentava aquele cheiro. Você viu algum objeto caído além dos destroços? Não, eu só vi vários, como se fosse você pegar papel, você tá andando no alto e pegar papel e jogar papel para todo lado. Não viu nada grande? Não, uma coisa maior que eu vi foi a traseira de um Opala, mais ou menos, o tamanho da traseira de um carro, de um Opala, um pedaço, em cima do caminhão. Foi o maior pedaço que eu vi, desse objeto realmente. Só que agora, fora isso, não me deixaram ver mais nada. Aí, depois disso, eu retornei, fiz a volta, retornei, passei por esse mesmo local. No segundo posto de gasolina, você contando desse outro, aí atrás para frente, eu parei para comer, que eu estava com fome, devia ser mais ou menos já umas 10h30, 11 horas da manhã, eu tinha saído de madrugada, eu parei para comer. Aí quando eu parei para comer, em seguida parou um Opala atrás, um Opala azul, uma azul, cor da aeronáutica, mas desculpa, isso é queimado. Eu fui ao banheiro, quando eu voltei do banheiro, o rapaz virou para mim e falou para mim, olha, você é o senhor Carlos? O rapaz sabia meu nome, o nome dos meus pais, e é tudo. Sabia tudo, quem eu era, quem não era. E o rapaz falou, olha, você não viu nada, você não sabe de nada. Eu falei, não, mas quem uma vez falou, você não sabe nada, cala a boca e vai embora, que é melhor para você. Eu fiquei assustadíssimo, fiquei super apavorado na hora, fiquei assim, achando uma coisa que eu não devia ter visto, eu vi, tá? Fiquei com medo e nesse momento eu montei no carro e fui embora para São Paulo. Chegando em casa, relatei a minha esposa depois de um tempo, ela falou para mim, melhor a gente ficar quieto, a gente ganha mais. O que eu vi, literalmente, foi isso. E esse aparelho, uma coisa que me chamou a atenção, que era um metal que brilhava muito quando ele passou sobre mim. Ele não era cheio de luzinha, farolzinho com luz, nada disso. Ele era um objeto metálico, você vê que era um objeto bem polido, uma superfície bem lisa, e ele brilhava devido à claridade do dia, a luminosidade batia e refletia. Isso era o que me chamou muita atenção. Então esses são os 3 casos assim de maior relevância, né, que aconteceram no Brasil. E a gente vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, que é muito importante pra gente. Se você deixar um like aí, tá legal? Assim esse conteúdo vai chegar até mais pessoas. E até a próxima, gente.